Escritor de peças de teatro e roteirista de programas de TV, Braulio adapta constantemente sua linguagem aos diferentes meios. Neste bloco, o escritor comenta sobre sua produção nessas duas áreas e tece críticas ao atual sistema de criação utilizado pelas grandes redes de televisão. Qual é a principal diferença, assim, na sua concepção, do roteiro para TV do roteiro para teatro? É muito diferente. Em primeiro lugar, porque quando você escreve para teatro, você sempre pensa em termos de uma plateia mais ou menos desse tamanho aqui. Quantas pessoas cabem aqui? 100, ou 200, ou 300 pessoas, não importa quanto. E se você faz um trabalho qualquer para a televisão, você muitas vezes tem a consciência de que aquilo vai ser visto por 1 milhão de pessoas, no mínimo. Um programa que vai passar, digamos, na Globo, num determinado horário, vai ser visto, no mínimo dos mínimos, por 1 milhão de pessoas. Mesmo que passe tarde da noite, no Brasil inteiro, tem no mínimo dos mínimos 1 milhão de pessoas assistindo aquilo. Se for em horário nobre, não quero nem pensar. Bota aí 50, 60, nem sei quais são os números atualmente. Mas aí é um negócio meio atemorizante. Você diz, meu Deus do céu, estou escrevendo para 1 milhão de pessoas, do Oiapoque ao Chuí. Você não pode pensar muito nisso, mas você é obrigado a pensar, porque uma coisa que eu não gosto em televisão é quando... Primeiro, televisão, você trabalha em equipe, mas é uma equipe assim de 15, 20 pessoas, né? Produção, direção, equipe de roteiristas e assim por diante. E muitas vezes você tem uma ideia genial, que você acha genial, aí lê lá um pequeno quadro, uma coisa assim. Olha, escrevi uma coisa aqui. Aí todo mundo para, você vai, lê, todo mundo ri, aplaude, dá um tapinha nas costas. Aí tem aquela pausa. Aí vem sempre aquele espírito de porco que diz assim, mas o público não vai entender. Aí isso mata qualquer ideia no nascedouro. Uma crítica veemente que eu faço à televisão brasileira, não todos os programas, não todos os diretores, claro, mas como regra é isso. A televisão sempre procura nivelar por baixo. Sempre procura fazer algo que as pessoas mais burras entendam. Eu já vi eles usar isso. Não, isso tem que ser... Pensa um bocado de gente bem burra. Tem que ser uma coisa que esse povo bem burro entenda e goste. Eu digo, mas rapaz, olha, vamos fazer assim, 5 minutos para os burros e 5 minutos para os inteligentes. Brigas, discussões, tarará, essa coisa toda. A televisão tem uma outra coisa, que é o seguinte, o público de teatro está sequestrado dentro daquela sala. É como aquele filme de Buñuel, O Anjo Exterminador, que o pessoal entra e não consegue sair da festa, né? O público de teatro, é muito raro alguém se levantar no meio de uma peça de teatro e se retirar da plateia, né? É muito raro isso, eu vi poucas vezes na minha vida. A televisão é muito dependente de manter o sujeito hipnotizado, imobilizado, com a mão se afastando, se aproximando e depois se afastando do controle remoto. Entende? E o público de teatro, não. Se você ganhar o público de uma peça nos primeiros 10 minutos, aí você passa a primeira, segunda, terceira e vai. Os primeiros 10 minutos são sempre muito importantes para você estabelecer aquela ligação, aquela energia positiva com o público de teatro. Você está sentindo, as pessoas estão ali. Está fluindo, né, uma vibração. E televisão, você está falando sem eco. Você está falando para uma caverna escura de gente sem rosto, sem voz, e que você não sabe como aquelas pessoas estão recebendo. Você só sabe no dia seguinte, quando sai a cotação do Ibope. E você vê que começou lá em cima e que ao longo do programa o Ibope foi caindo. Cláudio Portela é escritor, e ele pergunta, qual a importância da literatura fantástica para a literatura? E por que o fantástico não emplacou no Brasil? Será porque a metáfora da fome em nosso país é maior que a metáfora do sonho, do imaginário? Num certo sentido, eu acho o seguinte, eu tenho nos últimos anos, eu sempre gostei de literatura fantástica, eu gosto de todas as formas de literatura que os teóricos chamam de paraliteratura ou pejorativamente de subliteratura. Eu gosto de toda a literatura que só tem valor coletivamente, não por causa da obra individual de um autor, mas por todo aquele corpus de obras lidos em conjunto. Um grande pesquisador do cordel, que era o professor Raymond Cantel, lá da França, já falecido, um sujeito que dedicou a vida dele inteira ao cordel nordestino. Eu já vi palestras dele e Cantel dizia assim, ele era um velhinho baixinho, meio gordinho, rosado, assim, parecido com Alfred Hitchcock. E ele dizia, o cordel é uma literatura quantitativa.
Você não vê nunca a beleza do cordel lendo 1, 2, 3 folhetos de cordel. Para você sentir a imensa beleza do cordel, você tem que ler 100, 200, 300, 1000 folhetos de cordel. Quanto mais você lê aquele desenho gigantesco de ideias e de versos e de temas, vai ficando claro na sua mente. O cordel é uma obra grande, uma obra vasta. E cada folhetinho é um ladrilhozinho pequenininho que cada poeta vai botando. Você olhando para o ladrilhozinho, você não vê o desenho. Isso eram palavras de Cantel, muito bonitas. E a literatura popular é um pouco isso, a literatura de ficção científica é um pouco isso, a literatura policial, tão vilipendiada, também é um pouco isso, literatura de terror, literatura de aventuras e todas essas coisas que são consideradas não de elite literária. Entende? Por que é que não se pratica isso no Brasil? Essas literaturas foram praticadas principalmente nos Estados Unidos, porque lá havia um grande mercado editorial de revistas baratas que vendiam em bancas, principalmente a partir da década de 20, 30, 40. Era a chamada Pulp Fiction. O que era Pulp Fiction? Era a ficção, a literatura publicada em revistas feitas de papel de polpa da árvore. É o papel mais barato que tem. É o que se deteriora mais rapidamente. Eu tenho uma coleção de Pulp Fictions americanos dos anos 20, 30, e você tira do saquinho assim, morrendo de pena. Porque se você balançar a revista assim, é uma chuva de farelo de papel, porque a acidez do papel é muito grande, aquilo é muito perecível. O cordel é a mesma coisa. O cordel é feito com o papel mais vagabundo que tem. Se você pegar os cordéis, eu tenho um cordéis de 1940, que também pego e balanço do mesmo jeito, e o cordel está se desfazendo. É perecível fisicamente e é perecível espiritualmente também, vamos dizer. Mas tem um valor muito grande, um valor coletivo. Isso não emplacou no Brasil porque nunca se transformou a literatura fantástica, ficção científica, policial, numa literatura popular. Sempre foi praticada como uma coisa marginal no meio da literatura mais importante, a literatura acadêmica, por assim dizer. Agora, existe uma outra coisa também, que é o seguinte, porque os grandes escritores brasileiros não se dedicam ao fantástico, preferem o realismo. As grandes obras da literatura brasileira, de fato, são obras realistas, né? Você vê, é o realismo psicológico, como Machado de Assis, até Clarice Lispector, é o realismo psicológico muito mais avançado, literariamente, até, vamos chamar assim, o realismo histórico ou social, que é Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, aqueles painéis gigantescos da história do Rio Grande do Sul, Jorge Amado, João Baldo, descrevendo os painéis da história e da sociedade baiana, e assim por diante. Eu acho que é porque o Brasil ainda é uma nação que ainda procura se conhecer. Você vê isso o tempo todo, em entrevista de gente de teatro, de gente da academia, da universidade, escritores e tudo mais. Nós precisamos descobrir o Brasil, nós precisamos reinventar o Brasil. Os brasileiros querem saber que país é este. Nós ainda estamos num momento de tomada de consciência de uma nação, e essa tomada de consciência de uma nação, às vezes pode durar séculos, pode durar 1, 2, 3 séculos, sei lá quanto tempo vai levar. Principalmente quando essa nação é invadida o tempo inteiro pela indústria cultural de outros países. Então, o brasileiro tem uma sede de saber o que é realmente o Brasil, o que é de fato o Brasil, que país de fato é isso, o que é que está acontecendo aqui, o que é que vem acontecendo aqui há mais de 100 ou 200 anos. Daí a importância da literatura realista, que eu não nego de jeito nenhum, pelo contrário, atribuo a maior importância. Agora, a literatura fantástica é a literatura do que não pode acontecer, do que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. É a literatura do sonho, da imaginação desenfreada, é a literatura do delírio, a literatura da alucinação, e é principalmente aquela literatura onde aflora o inconsciente coletivo de uma raça, de um povo e de uma nação. Se você quiser saber o que o Brasil acha de si próprio, leia o nosso realismo literário. Se você quer saber o que o Brasil pensa, mas não sabe que está pensando, leia a literatura fantástica brasileira. Então, a literatura fantástica tem uma importância tão grande quanto tem o inconsciente para a análise de uma pessoa. Então, alguém disse para Freud uma vez, professor Freud, o senhor como o grande descobridor do inconsciente humano, ele disse, não, calma. Quem descobriu o inconsciente humano foram os artistas e os escritores. Eu simplesmente fiz um mapeamento e expliquei como ele funciona. Mas quem descobriu
foram os artistas e os escritores. Então, o mapeamento do inconsciente coletivo brasileiro é feito pela literatura fantástica, porque ela pode recorrer a todo um universo de símbolos, de situações, de temas e de personagens que não estão disponíveis para o escritor realista. Uma das formas mais famosas de literatura fantástica é a história do fantasma, certo? Todo mundo já leu aqueles romances ingleses e alemães, um castelo, castelo mal assombrado, que os fantasmas vêm para pedir uma vingança, tem um tesouro enterrado e tal, e tal, e tal. E eu toda a vida pensava, por que é que isso só existe na Inglaterra? Não existe história de castelo assombrado, de fantasma vingador aqui no Brasil. Mas nós temos uma história de fantasma famosíssima aqui no Brasil, que é Dona Flor e seus 2 maridos, de Jorge Amado. O que é? Ela é casada com um cara que é super safado, vive sacaneando com ela o tempo todo, sai com todas as mulheres, mas é um cara gostoso, bom de cama, tem um astral legal, que é o Vadinho. O Vadinho morre e ela casa com um cara muito sério. Era o marido que ela pediu a Deus. Depois de casada com o marido que ela pediu a Deus, ela fica com saudade do safado. E aí o safado volta sob a forma de um fantasma, nu por dentro de casa, mas o outro ninguém vê, só quem vê é ela. O que é isso? Aí o crítico freudiano vai dizer, é uma projeção do inconsciente dela, né? A saudade do outro cara, não sei o quê. Mas é, tecnicamente falando, uma história de fantasmas, sem medo, sem vingança, sem castelo assombrado, sem tempestades e relâmpagos. É uma história do fantasma ensolarada, alegre, musical, cheia de culinária, cheia de música, cheia de brincadeira, de sensualidade, como é o povo da Bahia. Então nós temos condições de pegar esses temas, fantasma, criaturas, lobisomem, vampiro, sei lá o quê, e trazer essas coisas para uma maneira brasileira de escrever e de criar uma realidade, aclimatar essa temática aqui no Brasil. As lendas do folclore brasileiro se enquadram? Acho que se enquadram. Nós temos grande parte da literatura fantástica de fora da Europa e dos Estados Unidos é baseada na cultura popular deles. O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que é um livro maravilhoso, um livro que eu adoro e que recomendo, é uma obra importantíssima, é muito baseada em lendas, aquelas lendas dos elfos, dos duendes e dessas coisas, que faz parte da cultura oral da Inglaterra, que é uma cultura riquíssima, muito mais rica do que a do Brasil, milhares de anos ali de vivência rural da Inglaterra, da Escócia, Irlanda, País de Gales, essas coisas todas. Toda uma história de conquista medieval, de grandes guerreiros medievais, vikings que vinham invadir as ilhas britânicas, os normandos, isso e aquilo outro. E Tolkien pegou toda essa memória racial e colocou no Senhor dos Anéis, que é uma criação monumental. Nós temos uma coisa parecida com isso com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é o nosso Tolkien. Uma vez eu estava nos Estados Unidos conversando com escritores americanos e eles, com curiosidade pela literatura brasileira, disseram, quem é o grande escritor brasileiro para você? Aí eu disse, Guimarães Rosa, já traduzido aqui em inglês, e eles não conheciam. Aí alguém disse, tá, então descreva para a gente quem é esse cara. Eu digo, é um cara que escreve grandes épicos de batalhas do bem e do mal, como Tolkien, só que numa linguagem igual a James Joyce. E eles acharam que era brincadeira. E eu disse, não, é verdade. Ele tem a amplitude cinemascope épica das histórias do Tolkien, que o universo do Tolkien tem dezenas de milhares de anos de extensão. O livro O Senhor dos Anéis é uma pequena fatia de todo um universo que ele preencheu com o Hobbit, Silmarillion, Contos Perdidos, Contos Inéditos, várias histórias. Ele criou todo um universo e O Senhor dos Anéis é um pequeno episódio, em 3 volumes gigantescos, desse universo que ele criou. Ele disse, nós temos um escritor, que é Guimarães Rosa, que criou também uma paisagem imaginária, o sertão, onde o bem e o mal se enfrentam, entende? Com a linguagem comparada no Brasil à de James Joyce. Nós temos um escritor dessa estatura aqui no Brasil, que talvez seja a nossa grande síntese entre realismo e fantástico. No terceiro e último bloco, Braulio Tavares fala sobre passado e futuro. Voltamos já.